saber, teve toda a crise de 1929, como a gente já falou, avança. Vai avançando. Pode avançar. Temos aqui a questão da transformações sociais, principalmente nos Estados Unidos, na Europa também. Depois de uma guerra mundial, um primeiro conflito, eu peço que as pessoas que estão dormindo, por favor, que acordem, sabe? Ana Luísa? Não, mas o que acontece? Ocorrem esses processos aí de que, depois de uma guerra, as pessoas entram em crise, pensam no sentido da vida, ou mesmo decidem aproveitar o máximo possível os prazeres e gastam tudo e confiam que não vai haver mais guerra, porque ninguém vai deixar de pensar o suficiente para fazer outra guerra. Antes da Primeira Guerra Mundial, o pessoal pensava que eles chegariam no paraíso, como eu falei para vocês, que a ciência iria avançar, que o mundo iria se desenvolver. Eu falei para vocês das 5 quedas do homem, ele deixa a religião, ele deixa qualquer tipo de esperança e ele quer fazer o seu próprio futuro, tá bom? Ele quer redefinir o que é o ser humano, só que não tem como dizer o que é o ser humano sem deixando de ser ser humano. Querendo ser um super-homem, querendo ser algo que não é o ser humano, e isso vai dar muitos problemas. Como a gente pode ver aqui, diversos contextos, pode passar, por favor. Tudo bem, Davi? Não sei se você está cansado, se você está exposto. Pode observar aqui, pessoal. Antes da Primeira Guerra Mundial e depois dela, o que acontece? Imediatamente depois, ocorre um processo muito grande, uma mudança muito grande, que é os costumes e valores do mundo. Por exemplo, hoje é muito natural as moças estarem indo para a praia e usar roupas como biquínis, maiôs, tá bom? Mas há 100 anos atrás, pessoal, era um escândalo usar esse tipo de roupa, tá bom? A primeira pessoa que projetou uma roupa de praia como essa, ela projetou e nenhuma mulher aceitou isso, a não ser uma mulher que era uma dançarina, tá bom? E aí, ela decidiu usar isso e foi o maior escândalo na época. Por exemplo, as mulheres mostrarem os ombros e mostrarem as pernas, era absurdo, tá bom? Era absurdo. Se vocês forem ver no YouTube, pode ver os vídeos antigos que as pessoas, para ir à praia, elas tinham que ir dentro de uma carroça, a mulher, como se fosse um banheiro público, ia dentro de uma carroça, e ela não poderia ser vista por ninguém banhando, né? Era algo impróprio, imoral, tá bom? Era uma época diferente. E pode observar que isso mudou muito do tempo para cá, tá certo? É preciso a gente olhar com equilíbrio, e essas mudanças então foram muito drásticas. Pode avançar. Se começa a pensar na liberdade, pode observar aqui a sexualidade, a questão da Marilyn Monroe, foi muito fundamental para todo esse processo. Pode passar, por favor. Inclusive, a vida dela é muito difícil. A lei seca, que a gente pode observar que tinha muita questão da temperança nos Estados Unidos, muito influenciada pelo ambiente teológico de Charles Finney. Aquela questão de que ser cristão estava associado a pessoa, certo tipo de comportamento, sem ser um certo tipo de lei moral ou pensamento de mundo, mas, não, cristão não bebe, não fuma, ao invés de cristão ser algo mais complexo, uma visão do mundo. Então, tinha muito dessa proibição, e essa proibição também gerava, esse aqui também é o período das máfias nos Estados Unidos, tá bom? Pode avançar. Como a gente viu agora há pouco, American Life. O jeito de viver americano. América para os americanos. O céu na terra, uma coisa maravilhosa para viver. A família feliz, todo mundo educado, o americano comprando o seu alimento, vivendo uma vida feliz, maravilhosa. Hollywood. É uma época que o mundo começa a querer observar tudo de forma bela. Pode avançar, por favor. Todo mundo começa a comprar tudo, a televisão, os mercados começam tudo a se expandir, a gente tem um liberalismo, quanto mais se produz, mais vai se comprar, essa é a corrente política, que o Estado não deve interferir em nada na política, pode avançar, na economia. A gente pode observar aqui, então, a criação da geladeira, isso aqui, pessoal, é muito impressionante. As pessoas que viam, por exemplo, os mais velhos, que viam uma televisão, quando a gente vê, por exemplo, um filme De Volta para o Futuro, um filme clássico, maravilhoso, a gente pode observar que era espantoso você olhar alguém que já morreu dentro da televisão e pensar que aquela pessoa está viva ali. Nossa, é impressionante. Hoje em dia a gente pensa isso, mas era um impacto muito grande. Pode avançar. A gente tem aqui então as donas de casa, as formas
a época da brilhantina, a época dos bailes, muita vida, muito movimento, tá bom? Pode ir avançando, tá bom? Por favor, que a gente não vai se demorar tanto. Só que aí, esse sonho, de tanto se gastar, de tanto de fornecer dificuldades e crises sociais, esse sonho se quebra por causa da questão do crash de 1929. Pode avançar. As causas da crise: superprodução agrícola e industrial, subconsumo. Pessoal, vamos, em casa pelo menos, vamos pegar o slide e copiar para a gente não esquecer, tá bom? Queda das exportações, especulação financeira, mecanização do campo, sofisticação e tecnologia das indústrias, recuperação dos países em guerra. Ou seja, se dava uma superprodução para pouca arrecadação e muita dívida. Muita dívida. Pode observar aqui o mapa: falência de indústrias, de comércio, de bancos, tá bom? Se torna uma situação catastrófica. Pode avançar. Avança de novo, por favor. A Grande Depressão foi o dia que inúmeros atentados contra a vida, crise, os ricos, somente os ricos tinham uma condição de vida tranquila, outros, várias pessoas vendo na rua, várias filas, tá bom? Pode avançar. Pode observar aqui o pessoal em fome e miséria geral, as pessoas não tinham nem o que comer, tá bom? A questão dos cortiços. Então, vocês observam qual o contraste. Todo mundo feliz depois da guerra, aí não pensaram no futuro. O que aconteceu? Esse problema todinho, tá bom? Foi nessa época que surgiram sopões, por exemplo, a questão de alimentar o pessoal que estava vivendo na rua. A pessoa de classe média e pobre estava vivendo na miséria total, tá bom? Tendo dificuldades muito grandes de sobreviver e nem lugar para morar. Pode avançar. Entre 1929 e 1932, os Estados Unidos da América conheceram a realidade das favelas chamadas Orville, uma homenagem ao presidente da época, Herbert Hoover. Pode observar aqui os cortiços, favelas, criminalidade, tráfico, dificuldades na sociedade. Pode avançar. Pode avançar também, por favor. E essa história aqui, deixa eu ver aqui se tem um slide. E aí que entra aquela questão. O Franklin Delano Roosevelt, também um personagem muito fundamental na época da Segunda Guerra Mundial. Ele vem com um novo plano, nova ideia, New Deal. O que acontece? Ele propõe então que, ao invés de ter uma economia liberal, que já vinha desde Adam Smith, a Revolução Francesa, muito antigo, ele queria então propor a seguinte questão: que o Estado intervisse para dar um controle geral à economia. Fosse liberado o comércio, mas o Estado intervisse quando fosse preciso. Aí isso chamamos de keynesianismo, tá bom? Pode avançar, por favor. 1933, pode observar que Hitler já estava no domínio na Alemanha, tá certo? Mas ele começa então um projeto de recuperação dos Estados Unidos. Pode avançar. E é interessante, pessoal, quando os Estados Unidos se tornam uma nação em crise para a maior nação do planeta depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o processo aí, volta um pouquinho, por favor. Pode observar então que ele vai no New Deal e faz esse processo de distribuição de riqueza, projetos de plano do governo para ajudar a população, medidas na agricultura, concede créditos aos agricultores para estimulá-los à indústria, regulamento da concorrência, regulamento do Estado, medidas sociais, salário mínimo. E o que a gente viu em Vargas? Vocês observam como Vargas é como se fosse uma cópia desse processo? Tá certo? O que foi? Uma pergunta, pessoal? Uma dúvida? O que foi? Certinho? Programas de governo, programas de segurança, salário mínimo, mais direitos, tá bom? Então, Vargas viu isso aqui, ele pensou assim: opa, mais uma oportunidade para pensar, porque ele pensava mais ou menos em períodos próximos, tá bom? Então, a gente pode ver aqui uma espécie de conceito, mapa conceitual aqui, todo esse processo. Pode avançar, por favor, de novo, Então, o pessoal volta a trabalhar, tá certo? Tem o tio Sam, o Franklin Delano Roosevelt, e eles estão entrando em acordo aqui para os Estados Unidos reconstruir a sua economia. Pode avançar. As consequências do New Deal: erguimento econômico nacional, surgimento de conglomerados econômicos, empresas e do Estado. Pode avançar, por favor. E aqui a gente pode ver alguns filmes que falam sobre isso, sobre a exploração do trabalhador, tempos modernos. Quem já assistiu? Charlie Chaplin? Eu. Beleza, é um filme muito
bacana. É massa. O grande Gatsby, que é a questão de uma pessoa baseada numa história real, de um grande líder da indústria, e Vinhas da Ira. Pode avançar. Bom, a gente tem aqui então obras literárias, quadrinhos também sobre esse período. Pode avançar. Tem até o Mickey, tá bom? Tem até o Mickey e a crise, tá bom? Pode avançar. E é isso aí. Pessoal. Antes de começar a contar sobre o fascismo, é preciso que eu conte umas duas histórias muito importantes para vocês. Primeiro, sobre um ministro evangélico que estava na Alemanha nazista, e o nome dele é Neil Müller. Neil Müller, quando ele estava diante dos destacamentos nazistas, ele viu Hitler se elogiando, se gloriando, se exaltando como líder da igreja na Alemanha, tá bom? E aí, toda vez que Hitler passava, ele falava, ele ordenava que se fizesse o sinal, tá bom? Que seria levantar a mão e dizer, salve Hitler, ou Heil Hitler, tá bom? Heil Führer. Só que aí, quando ele passou e viu Neil Müller não fez isso. Por quê? Porque era praticamente, essa saudação significava praticamente salve Hitler, ou honrado seja Hitler. E quando Neil Müller não fez isso, Hitler perguntou para ele, você sabe quem está passando perto de você? Hitler encarou ele, tá bom? Encarou ele e fez essa pergunta para ele. Aí o Neil Müller respondeu para ele, eu sei, quem está passando na minha frente é o usurpador da igreja de Cristo, que será derrubado, tá bom? Ele falou na cara dele, tá bom? E Hitler gostou muito disso, para não dizer ao contrário. Na mesma noite, Hitler prendeu ele, tá certo? E colocou ele em um campo de concentração, tá bom? O interessante, pessoal, é que algum guarda, e alguns acreditam que foi o anjo, que foi alguma pessoa que gostava dele também, antes de terminar a guerra, antes do campo de concentração dele ser exterminado, o pessoal de lá chegou, libertou ele e ele fugiu, pessoal. Isso é bem interessante, ele sobreviveu a Hitler. Agora tem uma história também muito interessante do Dietrich Bonhoeffer. O Dietrich Bonhoeffer, ele foi também um cristão que estava ali na Alemanha, e ele não se dobrava ao regime de Hitler. Ele fugiu para os Estados Unidos, só que quando ele observou que a Alemanha precisava dele, que a igreja estava precisando dele, ele voltou para a Alemanha, mesmo tendo risco de morrer, tá bom? Isso tudo, ele teve essa oportunidade de fugir, só que ele não fugiu, e ele também participou, pessoal, da Operação Valkyrie. A Operação Valkyrie tem até um filme com o Tom Cruise, filmaço, tá bom? Vale muito a pena assistir. Tanto a Operação Valkyrie quanto o Protocolo de Auschwitz, lembre de falar o nome desses dois filmes no final da aula, tá bom? Para vocês assistirem. E o que acontece, pessoal? Nessa Operação Valkyrie, era uma operação das várias que teve o atentado para tirar a vida de Hitler, mas sem sucesso. Dietrich Bonhoeffer, cerca de 7 horas antes de acabar a guerra, ele foi morto com Hitler assistindo a morte dele, porque ele odiava o Dietrich Bonhoeffer, tá bom? Isso, pessoal, o que acontece? É preciso a gente entender o regime fascista, tá bom? Pode avançar, Levi, por favor. Se estiver muito cansado, me fala, tá bom? O que acontece, pessoal? O fascismo, a gente pode falar de nazifascismo, deixa eu até escrever para vocês isso aqui no quadro, por favor. Esse é o ou o regime fascista ou nazifascista. O que acontece, pessoal? Pode observar, como está aqui na legenda para vocês, o feixe vem aqui como símbolo dele mesmo, um machado e o feixe. O machado é força e guerra, tá bom? E o feixe seria o seguinte, é tipo aquela questão, um feixe só não faz muita diferença. Agora, quando eles se unem, pode se tornar uma potência, pode se tornar um perigo, tá certo? Pode trazer a transformação social. É isso que o fascismo de Mussolini defende, tá bom? Pode passar, por favor. E aí o que acontece, pessoal? A comparação entre esses dois regimes. O fascismo, pessoal, ou nazifascismo,
ele tem como característica ser um movimento social que não tem característica. Como é que é isso? É que a partir das pautas deles, eles se camuflam, tá certo? O pessoal está precisando de alimento. O fascismo diz que vai trazer a solução para os alimentos e a culpa é de um grupo social, tá certo? Na Itália, por exemplo, eles acabaram reprimindo, comunistas reprimiram as pessoas que eram vistas mal na sociedade. Eles falavam, por exemplo, que essas pessoas estavam trazendo os problemas para a Itália. A gente observa que depois da Primeira Guerra Mundial, a Itália e a Alemanha saíram muito prejudicadas, porque a Itália, ela não recebeu os benefícios de estar junto à Tríplice Aliança, e a Alemanha, ela foi culpada pelo conflito mundial e ela recebeu muitos encargos, sofreu muitas crises por causa disso. Além de perder a guerra, também recebeu muitas multas caríssimas. E aí o que entra? A população sofrendo de pobreza, parecida com os Estados Unidos, só que aí chega Mussolini e fala que tem um grupo que está trazendo problema. Como a gente pode ver, pessoal, na Idade Moderna, no secularismo, as pessoas começam a mudar os seus costumes, tá bom? E aí o que eles vieram dizer? Eles diziam que, olha o discurso, pessoal, todo um discurso é enganoso. Eles diziam, por exemplo, que eles defendiam a família, eles defendiam a religião, eles defendiam o Estado, eles defendiam os antigos costumes. Só que aí lá nas letrinhas miúdas dizia o seguinte: vamos expulsar judeus, vamos expulsar comunistas, vamos tirar a liberdade de expressão, a gente tira isso de vocês, mas dá para vocês o quê? O que vocês querem, tá bom? Então, tinha uma coisa que era autêntica misturada com um pouco de mentira. Só que essa mentira acaba custando muito caro, tá bom? Tá dando para entender, pessoal? Vocês estão assim tão dispersos, estão assim, parece que estão meio dormindo também, tá bom? Mas tá legal, tá dando certo, muita coisa. O que vocês acham? Tá de boa? Tá bom então. Pode avançar. A gente pode ver aqui então, pessoal, nacionalismo extremamente xenófobo, ou seja, vamos expulsar todos os imigrantes. Esse pessoal daí, a gente não tem nada a ver com eles, tá bom? Vamos valorizar a questão dos italianos e alemães, tá bom? Essas políticas de lutar contra imigrantes é a seguinte questão: deve sim valorizar o povo, mas ao mesmo tempo não se deve fazer o que eles fizeram, tá bom? De atacar, extraditar, matar as pessoas que são de outros países no seu país, tá bom? Totalitarismo. O que é totalitarismo, pessoal? Governo total. Ninguém pode se opor a gente, tá bom? Militarismo, aquela questão de poder militar, a ênfase no poder militar. Inclusive, pessoal, a propaganda aqui do nazismo e do fascismo ela é reconhecida como muito mais do que o populismo. Ela é reconhecida como lavagem cerebral, tá bom? Por quê? Todos os dias, de manhã e de tarde, passava um carro contando as glórias do fascismo e contando as mentiras que eles queriam levar para a população. Joseph Goebbels, o líder da propaganda nazista, ele dizia: uma mentira contada 1000 vezes pode se tornar uma verdade. Tá certo? O povo se esquece facilmente. Portanto, vamos nos aproveitar do esquecimento do povo. Tá certo? E o que acontece? Militarismo, anticomunismo, antiliberalismo, ou seja, quem domina a questão da economia é o Estado forte, total, o líder. Unipartidarismo, ou seja, sem liberdade de partidos, liberdade política, só era permitido o partido fascista ou o partido alemão, tá bom, nazista, e o culto ao líder. Mussolini, os camisas pretas, a questão dos camisas pretas e também os nazistas, a questão da Alemanha nazista. Pode avançar. Benito Mussolini, Adolf Hitler. O regime totalitário é marcado por um Estado forte, absoluto, que domina todos os setores da sociedade. Pode avançar. Olha o que Mussolini dizia: eu sempre achei mais fácil convencer uma grande massa do que uma só pessoa. Tá certo? E a pessoa, e aquela coisa, né? Um grupo social, a sociedade, ela precisa de... O ser humano, ele sempre precisa de sentido, ele sempre precisa de sentir-se dentro de um grupo, ele sempre precisa se sentir acolhido. E tudo isso, pessoal, o nazismo e o fascismo davam para eles, tá bom? Só que
era baseado em mentiras. Como eu falei para você na última aula, eles diziam que o mal vinha de pequenos grupos, tá bom? Sendo que eles faziam mal para tentar levar uma política destruidora à frente. Pode avançar. A gente pode ver que tem os fascismos na Europa, e não foi somente esse, tem o Salazar, tem também a questão em Portugal e em Espanha. Pode avançar, por favor. A gente pode observar então o líder. Constantemente, vocês vão observar a passeata que tivemos aí da República, só que não era uma vez por ano que eles faziam. Eles juntavam os jovens, iam para as universidades, iam levar os seus discursos, convenciam bastante. Olha como pode observar aqui, as crianças na escola, elas cresciam para fazer culto a Hitler, tá bom? Fazer culto ao nazismo. Isso tudo vai dominando o pensamento, todo dia passeada, aí o pessoal fazendo coreografia, fazendo as saudações. Isso tudo acabava o quê? Chamando a atenção das pessoas, tá bom? Pessoas que não tinham a força de vontade, como Bonhoeffer, Niemöller e outros grupos também que sabiam que aquilo era uma grande mentira, que aquilo era um ataque aos direitos humanos, não tinham força suficiente para resistir a todos esses ataques, tá bom? Que era a mente, tá bom? Antes de dominar o mundo, eles vão tentar dominar a mente das pessoas. Pode avançar. Mussolini, fascismo italiano, tá bom? Pode avançar, por favor. Pode observar que todo esse processo aqui eu não vou cobrar muito de vocês, mas só o básico mesmo, tá bom? Pode avançar. Fascismo italiano, por meio da violência e da fraude do partido fascista, assume o controle do país nas eleições. Ou seja, muita eleição fraudada. Ele acaba atacando o imperador da época, o rei da época, e tomando o seu lugar. A crise social estava instalada e o pessoal pensa assim: tá todo mundo passando fome, tá todo mundo tendo dificuldade de sobreviver, e essa galera vem trazer a solução. Que tal a gente apostar neles, tá bom? Por isso, pessoal, que na política a gente tem que ver direitinho como é que vai ser feito as coisas, para não cair nesses enganos. Mussolini dizia: tudo do Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Ou seja, isso aqui é uma frase religiosa, pessoal. Pode observar. É uma frase que traz ideais religiosos. Ou seja, tudo do Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Pode avançar. Temos as características do fascismo italiano, várias proibições e perseguições na sociedade. Pode avançar, por favor. Temos aqui mais sobre o fascismo italiano. Pode avançar de novo, por favor. Mussolini diz que só um povo armado é forte e livre. Tá certo? Então, como é que o povo armado vai ser totalmente forte e livre, sendo que ele queria armar o povo para dominar a Europa, né? Pode avançar. Então, pessoal, através de um discurso que parecia ser bonitinho, por trás eles traziam terríveis intenções, tá bom? Pode avançar, por favor. O neofascismo hoje em dia ainda tem na Europa, tá certo? Isso é o mais terrível, tá bom? Pode avançar. Grupos neofascistas, grupos neonazistas também, pode avançar, por favor. Pode avançar também. O nazismo na Alemanha, pode avançar. Pode avançar também. O nazismo alemão, pessoal, então, ele trazia ideias de resgatar uma raça, uma etnia ariana, que era mais forte do que todas as outras, e também resgatar o Império Romano na Europa. Tá certo? Então, ele dizia que os arianos já vinham desde o Império Romano, desde os tempos antigos. Pode observar que tem uma águia, a suástica e esses objetos. Quem pode ter para mim aqui também o conceito de nazismo, por favor? O nazismo, Sim. o nazismo foi um movimento político e social marcado por ideias nacionalistas e extremistas que surgiu na Alemanha logo após a Primeira Guerra Mundial e alcançou grande notoriedade nesse país. Assumiu o poder em 1933, quando Adolf Hitler tornou-se chanceler da Alemanha. Foi classificado pelos historiadores como um movimento de extrema direita. Pode avançar. Então, pessoal, tudo que é extremo não é muito bem visto, tá bom? Não só não é muito bem visto, mas como é uma questão terrível. Como a gente pode observar, pessoal, tem o Holocausto, e o Holocausto tem a raiz bíblica, aquela questão do cordeiro ser completamente queimado, tá certo?
E foi dado esse nome porque os judeus foram praticamente, a maioria dos judeus que viviam na Alemanha foi morto. E ele perseguia judeus e outras minorias, como ciganos, homossexuais e pessoas negras, tá bom? Era uma perseguição terrível, todos que não eram arianos eram perseguidos, tá bom? Inclusive, a questão das pessoas que portavam necessidades especiais, elas também eram perseguidas e mortas, tá bom? Então, esse processo, como eu estou falando para vocês, a partir do momento que se domina a mente e domina grupos, o que vai acontecer, pessoal? Esse grupo, ele começa a pessoa, o líder, ele começa a dizer que coisas absurdas. Só que já tem muita gente que aderiu ao movimento. A pessoa, algumas vezes, ela tinha que optar entre sobreviver ou ouvir o regime. Tá certo? Mais do que nunca, pessoal, nessa época, tinha que se pensar o seguinte: o que vale mais? A gente ter a liberdade, preservar a vida, cuidar do próximo com a nossa própria vida. No julgamento de Eichmann, que foi o nazista que ele foi responsável por mandar a execução de 1 milhão de pessoas, tá certo? Naquele movimento ali dos campos de concentrações, Hannah Arendt, ela fez uma entrevista com ele. E o que surpreendeu ela é que ela pensava que ele ia entrevistar um louco, um psicopata. Mas quando ela chegou na sala, ela tomou um susto. Por quê? Porque Eichmann disse: bom dia, tudo bem? Como você está? Eu estou sendo bem tratado na prisão. Muito obrigado. Então ele era uma pessoa educada, uma pessoa inteligente e uma pessoa que não mostrava nenhum problema mental. O que ela fala para a gente, pessoal, é o conceito de banalidade do mal. Ou seja, se a pessoa não lutar contra o mal em si, fora de si, ela vai acabar sendo levada por esse mal em si próprio, sem ser uma pessoa psicopata ou sociopata. Tá bom? Muito interessante esse tema, pode avançar, tá bom? Por favor. Pode avançar também, por favor. Vamos entrar nessa discussão agora. Características do nazismo. Mais uma vez, nacionalismo, uso da violência da propaganda, imperialismo, domínio sobre outras regiões. O fascismo italiano tinha isso, mas era bem menos medido. Totalitarismo, controle total da sociedade pelo Estado, culto ao líder, antissemitismo, ódio aos judeus e racismo baseado na pretensa superioridade da raça ariana. Pode observar também aqui, só volta um pouquinho, tem a questão tá vendo como a águia do Império Romano, tá bom? Eles eram, como eu falei para vocês, eram muito ocultistas, tá bom? Aquela questão de trazer religiões antigas, dos sumérios, dos indianos, religiões muito antigas, e misturar tudo e trazer um movimento que, como eu falei para vocês, refizesse o ser humano, tá bom? Pode pensar. Esse aqui pode observar que tem aqui um jovem, saudável, e esse é o Galveriano, olhos claros, cabelo loiro, e esse aqui é o Joseph Goebbels, tá bom? E é interessante, pessoal, quanto aquilo que Hitler não tinha, que não era nem ariano e nem alemão, tá bom? E o Goebbels, ele trazia essa perfeição, e ele tinha um problema na perna, tá bom? Então ele andava mancando. Se tinha muito dessa questão deles virem tudo isso, tá bom? E fazer cinema, fazer propaganda a favor do regime para dominar a mente das pessoas. Por isso, pessoal, quando vocês estiverem nas redes sociais, no YouTube, assistindo filme, tenho essa preocupação em mente. Eu não posso ser influenciado. Eu tenho que trazer a minha bagagem, então criticar o filme, analisar, escolher o conteúdo que eu faço, não ser levado pela maré da propaganda, tá bom? Porque, apesar de a gente não ter nazismo e fascismo hoje em dia, ainda tem os controles sociais hoje através de redes sociais. Isso é muito sério. Pode avançar. Pode observar, olha a propaganda, pessoal. Olha a criança não tem nem tamanho, mas ela já está sendo levada como propaganda, construindo o mundo, essa forma aqui de contra os judeus, tá bom? Pode avançar, por favor. Olha o absurdo, olha esses absurdos, como trazendo a figura da pessoa negra e muito caricata, tá bom? Porque isso aqui não é uma pessoa negra, isso aqui é uma pessoa que, inclusive, as ideias de Charles Darwin influenciaram diretamente o nazismo. Charles Darwin e Friedrich Nietzsche, o evolucionismo, tá bom? Porque eles pensavam que quanto mais a pessoa era perfeita, mais ela chegaria perto do arianismo, tá bom? E o Hitler aqui, pode ver que ele está igual um salvador, tá bom? Isso aqui é uma paráfrase de uma imagem medieval, onde se chega dos céus, é como se Hitler descesse dos céus,
O anjo está acompanhando ele aqui, ele está levando a glória do nazismo. Olha como isso é sério, pessoal. Como você está ganhando pauta religiosa, tá bom? Pode avançar. O Holocausto, como vocês podem observar, os campos de concentração, coisa terrível. As pessoas eram levadas para ser mortas com veneno, tá bom? Também com câmeras de gás, serem fuziladas, serem mortas, eram experimentos que eram feitos ali, tá bom? Pode avançar. Holocausto, como já falei aqui é para vocês, tá bom? Pode avançar. Os judeus, inclusive, olha quem ensina que eles levaram crianças, pessoal, crianças judias ali sendo levadas, tá bom? Pode avançar. E tem o neonazismo hoje em dia também, né? Infelizmente. Pode avançar, por favor. Avança, que são movimentos. Inclusive, pode avançar. Inclusive, os atentados que tiveram contra as escolas têm esses movimentos neonazistas, tá bom? Pode avançar. Alguns ataques especificamente, pode avançar também, tá bom? E o fascismo no Brasil viu salgado entre legalistas, mas a gente não vai trabalhar sobre isso. A gente vai só. Deixa eu só mudar vocês. Depois que termina a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria é esse processo de dividir as duas potências no poder e também de promover a seguinte questão. Guerra Fria por quê? Porque não teve um conflito mundial geral como a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então é considerada aquela Guerra Fria, que é uma guerra ideológica, uma guerra de ideias. Mas foi uma guerra sem conflito, pessoal? Não. Porque teve muitos conflitos também na Guerra Fria. Vietnã, a questão da Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, tá bom? A questão da guerra nas Coreias, a questão de Cuba também. Teve conflitos, mas não foi um conflito mundial, tá bom? Então, depois de falar um pouco sobre a Guerra Fria, que a gente vai tratar na nossa próxima aula amanhã, tem então esse processo da Segunda Guerra Mundial. Ainda é 9h45, então tá beleza, maravilhoso, vai dar muita coisa pra gente. Os coleguinhas já estão assim, poxa, o professor, a cabeça já tá fumaçando, entendeu? Então, pessoal, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer aula aqui muito divertida, tá bom? Já que eu já falei mais para vocês sobre os temas da aula, a gente pode então fazer bem mais tranquilo, tá bom? Vamos fazer algo mais participativo, tá certo? Alguém tem algo a falar sobre esses assuntos? Pode dizer assim, professor, que coisa terrível, eu não sabia disso, entendeu? Ou pode dizer assim, interessante, professor, muito legal, fala um pouco mais sobre isso. Nossos universitários aqui, o Christian e o Felipe, o que vocês querem dizer assim? Eu sei que vocês estão um pouco acanhados, um pouco com vergonha, a gente pode até pausar o vídeo.